Olá, espectadores do nosso canal Psicaus. É com muito prazer que nós voltamos para tratar um assunto que é de grande valia para a psicologia jurídica, especificamente uma área chamada de psicologia da investigação, ou psicologia investigativa. E a temática, já foi muito pedida para a gente, é a temática do serial killer. A temática serial killer passou a ser interessante para a psicologia a partir de meados do século XVIII, quando Esquirol e Pinel passaram a estudar indivíduos que cometiam os chamados crimes hediondos que não tinham natureza passional. Esses indivíduos foram chamados por eles de monomaníacos sem delírio, significando que eles tinham padrões de comportamento psicóticos, mas não tinham as características patológicas da psicopatia. Um dos criminosos que mais chamou a atenção, que se tornou mais famoso, foi o chamado Jack Stripador, que em Londres matou mais de dezena de mulheres, apesar do que ele ficou famoso pelos chamados Canonical Five, que foram os 5 casos emblemáticos, os quais ele perpetrou matando e estripando com uma característica muito interessante, que lembrava inclusive para alguns feitos dos chamados maçons, que era o corte que vinha da garganta de ponta a ponta. Um dos filmes muito famosos sobre Jack Stripador foi o filme From the Hell, que ele tratava exatamente disso e insinuou que a ordem maçônica tinha um membro que era assassino, quando em verdade nós sabemos que não foi nada disso. A natureza dos cortes de Jack Stripador sugeria que ele poderia ser ou um médico, cirurgião, ou mesmo um açougueiro. Não foi à toa que muitas pessoas, muitos açougueiros, médicos não, foram presos e até hoje esse é um crime insolúvel, considerado um crime perfeito. Na atualidade, nós temos uma coisa que ficou conhecida como o efeito CSI. O efeito CSI foi o efeito que séries como Criminal Mind, séries como O Alienista também, é, passaram a exercer sobre as pessoas e criaram muita curiosidade sobre isso. É bem verdade que nós tivemos alguns serial killers que se notabilizaram pelos seus feitos cruéis, como o caso do Maníaco do Parque aqui no Brasil, e o Bandido da Luz Vermelha, que foram bandidos que se notabilizaram por esse padrão de crimes que nós hoje consideramos como chamado de serial killer. Bom, então nós vamos agora tratar sobre os traços característicos de um serial killer. A Associação Internacional de Ciências Forenses em Oxford, em 1984, com Robert Hessler e John Douglas, eles criaram uma série de padrões que caracterizavam um comportamento de serial killer. É bem verdade que eles tiveram a ajuda de outras pessoas, como N.W. Burgess, Ralph De Agostino, e eles apresentaram isso baseado no estudo de 36 criminosos. Então, vão aí as características. A primeira delas é o chamado modus operandi ritualizado. Modus operandi é a maneira pela qual o serial killer mata. Ele tem uma ritualística. Agora é bem interessante a gente diferenciar o serial killer psicopata do serial killer esquizofrênico. O serial killer psicopata, ele não tem uma doença somática, ele tem inclusive ele consegue distinguir muito bem o que é bem ou mal, ele faz o ato criminoso porque ele tem um excesso de prazer. E aí a forma como ele corta, a forma como ele perpetra uma arma na vítima, ou se ele estupra, ele tem toda uma maneira ritualizada e que tem uma evidenciação da sua habilidade ou não de lidar com os instrumentos criminosos.
Já o esquizofrênico, ele cria um ritual muitas vezes de natureza missionária ou religiosa. Ele parte do princípio que aquela vítima precisa ser purificada ou que ela é um instrumento malévolo e ele é a cura. E ele parte para matar. E assim houveram as mortes de muitas mulheres que foram prostitutas ou indivíduos que se enquadravam no perfil de psicose desses indivíduos que matavam com extrema crueldade também. A segunda característica é chamada compulsividade sexual. A compulsividade sexual é exatamente o instinto libidinoso que faz com que esse indivíduo invista incessantemente nas suas vítimas. São vítimas que podem ser perseguidas, e aí nós temos outra característica, que é exatamente, principalmente os serial killers, que são predadores. Eles cercam a vítima, observam seus hábitos, os pontos falhos dentro dos seus roteiros do dia a dia. Por isso, inclusive, é interessante não se manter o mesmo padrão de comportamento de deslocamento para que evitar exatamente cair nesses perfis de assassino, certo? Esse padrão predatório, que seria a terceira característica, ela demonstra exatamente uma outra característica fundamental do direito penal, que são os chamados iter criminis, que são os atos preparatórios. O serial killer, ele se notabiliza também por um grau de inteligência superior ao criminoso ou homicida comum. Apesar do homicídio nós sabermos ser caracterizado dentro do direito penal como um crime hediondo, porque a vida é o maior bem que qualquer indivíduo possa ter. Então, o padrão predatório desse indivíduo faz com que ele arquitete todo esse ato. E assim, segundo alguns estudiosos do serial killer no Brasil, diz que existem cerca de 30 serial killers ativos matando efetivamente em nosso país. Só o que acontece é que no Brasil não existe a figura do serial killer na lei, e muitos dos nossos operadores de segurança pública, eles desconhecem o modus operandi e passa desapercebidos sinais que compõem a caracterização desse ato criminoso. Crueldade e falta de empatia seria a quarta característica, e isso demonstra exatamente um grau de sadismo muito grande. Não apenas na chamada Triad Dark, chama isso de maquiavelismo e psicoticismo. Né? Psicoticismo como o padrão de comportamento psicopata gera nele um grau de indiferença, mas o maquiavelismo faz com que ele manipule essa pessoa de todas as formas possíveis para que ela fique seduzida por ele, ele possa causar o seu ato de extrema crueldade, certo? A quinta característica é uma inteligência mediana de superdotação. Significa que se ele tem inteligência mediana de superdotação, ele tem uma inteligência superior à maioria das pessoas. Pelo menos inteligência no campo criminoso, porque eles conseguem, inclusive, esconder os vestígios do seu ato de uma forma surpreendente. Isolamento social. E aí, essa é a sexta característica. No DSM-5 ou no CID-10 ou 11, é caracterizado o chamado transtorno de personalidade antissocial, que são indivíduos que eles têm esse distanciamento do relacionamento social, caracterizado com indiferença, com uma postura altamente utilitarista também. Agora, não entenda esse distanciamento com falta de vínculos sociais. Vínculo no sentido frouxo, aqueles indivíduos que eles interagem, mas sempre no nível superficial, porque é aí que ele cria exatamente a sedução para atingir suas vítimas. E, por fim, a tendência suicida na juventude. Muitos serial killers, inclusive um dos grandes estudiosos da temática foi o Robert Hare, ele sinaliza que muitos desses indivíduos tentaram suicídio. Há um mito que os serial killers eles sofreram atos de violência sexual na infância, e não é verdade isso.
Os estudos de Robert Hare comprovam que não tem nada a ver, e aí a natureza suicida pode se dar exatamente por frustrações, complexo de inferioridade, ou mesmo alguns traços de depressão que esses indivíduos possam ter. Então, pessoal, foi isso a nossa conversa sobre serial killer. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, dá um like aí no nosso vídeo, do nosso canal. E não deixem de se inscrever para ver novos vídeos, participar das enquetes, faça a sua pergunta, deixe seu comentário. Vocês estarão ajudando a gente com o nosso projeto de divulgar psicologia, tá certo? Um abração para vocês e até a próxima.